eu não sei o que é ser feliz. Eu sei o que é, sei lá, me sentir bem em algum momento, sabe? Mas isso é alegria. Ser feliz... Será que isso é alegria? Isso é possível? Claro ser que é feliz? possível. O que é ser feliz? Muito. Porque olha só, o que você falou em alguns momentos é alegria. Alegria é uma emoção que faz bem para você e contagia quem está ao redor. Uma boa gargalhada com os amigos. Quando você tá com um grupo de amigos. Geralmente as coisas que vamos lá, acontece uma parada maneira pra mim, ou pra, sei lá, pra mim, vai. Acontece uma parada maneira pra mim. Eu olho pra aquilo ali e penso, tá, isso daqui é uma etapa que vai me ajudar a levar a esse objetivo que eu tô buscando aqui. Então, eu não fico... Eu não sei se um dia eu vou alcançar esse objetivo, porque, sei lá, ele é bem etéreo, sabe? Mas, sabe, não acho que eu vejo as coisas, tá, legal, isso aqui vai me ajudar a resolver esse problema, isso aqui vai me ajudar a atingir esse objetivo, isso aqui vai me levar ali, vai me levar aqui, isso é bom, mas... sabe, não sinto... mas aí, ó, o conceito de felicidade teu já tá errado no tempo. Eu também acho. Você tá projetando ele pro futuro. Eu também acho que eu tô errado. Eu queria ser feliz. Então, assim, e aí você tá buscando conhecimento agora. Olha você só, vai entender. Olha só. A gente tem que saber o que é felicidade. E felicidade não é alegria. Alegria é uma emoção, ok? Sentimos, super bacana. Satisfação também. Porque satisfação eu tenho quando eu satisfaço um desejo. Estou com vontade de comer uma coisa, me dá satisfação comer aquela coisa. Agora, felicidade vem do latim de fecundo, né? Algo frutífero. Se você olha para isso, você já nota o seguinte: felicidade é alguma coisa que é construída, né? Que dá frutos. E que se é fecundo e se é frutífero, é bom para mim e bom para os outros. Vamos na raiz da palavra. Tá. Agora, teu livro é Ciência e Prática. Exatamente. Vamos, então, assim, essa questão, você está acostumado com a felicidade do marketing, que é assim, você vai ser feliz quando você der o primeiro beijo, quando você transar pela primeira vez, depois quando você passar no vestibular, depois quando você tiver o primeiro estágio, depois quando você tiver o primeiro emprego, depois quando você tiver o apartamento, depois quando você casar, depois quando seus filhos vierem, depois quando os filhos entrarem para a faculdade. É sempre uma felicidade projetada para frente. E isso é um absurdo. Porque, por exemplo, felicidade, exatamente nesse momento eu estou feliz. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto e só estou concentrada aqui. Eu não estou nem aí se lá fora está tendo um dilúvio ou se o pessoal está botando fogo aqui nas ruas. Nesse exato momento, eu estou aqui, eu estou inteira aqui. E eu estou cumprindo a minha trajetória. Vamos lá, o que é felicidade para o Sol? Deve ser... Gerar vida. Porque se o Sol, vamos supor que o Sol chegou assim, amanhã estou cansado, não estou a fim de brilhar. Estou fora. Acaba a vida, em pouco tempo. O que é felicidade para uma laranjeira? Da laranja? Da laranja. Mas a laranjeira não come da laranja dela. E mesmo assim ela dá o fruto. Vamos lembrar que nós somos membros iguaizinhos da natureza. A gente tem uma ilusão de que a gente comanda a natureza. Não, a gente faz parte dela. E é aquilo que a gente está falando no início. Somos animaizinhos mequetrefe. Tá? Não temos essa potência toda, não. Então, se a gente pensar bem, ser feliz é cumprir a missão de um ser humano. Qual é a missão de ser humano? Se tornar uma pessoa melhor. Para mim e para o meu micromundo ao redor. Eu não preciso deixar um legado para a humanidade. Se eu deixar um legado para os meus filhos, se eu deixar um legado para os meus amigos... Ou como disse o Pondé para mim, se eu pagar meus boletos... Quase isso. Entendeu? Porque as pessoas querem coisas sempre muito grandiosas. Estão esquecendo de fazer o feijão com arroz. Que é você tornar momentos imortalizados. Como é que você se imortaliza com a sua filha? Você tendo um momento com ela que você esteja inteiro ali. Né? Eu até encontrei as duas. Aquela pequenininha é um show de bola. Ela chegou para mim, você quer frango frito?
E ela tava com um bonequinho. Eu falei, olha, Frito, eu não tô querendo agora, não. Tem certeza? Tá saindo agora. Ela tava inteira. Eu vi uma criança ali feliz, brincando pra lá e pra cá. E a criança tem essa liberdade. Ela vive a fantasia dela ali naquela hora. Aí a tua mulher falou assim, vamos embora? Aí ela chegou assim, não quero ir embora. Aí se escondeu debaixo das almofadas, entendeu? Aí ela, onde é que tá fulano? Eu falei, não sei, acho que ela já saiu. Aí tua mulher foi sentando em cima dela, falei, engraçado, essa almofada tá tão molinha. E aí eu vi ali que a tua mulher entrou na fantasia dela, ela fazendo a coisa dela felicíssima de tentar não ir embora, porque ela está feliz ali, naquele momento. Então, se a gente for resumir, ser um ser humano, todo mundo nasce humano. Não tem jeito. É espécie. Como os felinos nascem. Felinos. Agora, virar um ser humano, aí que é o nosso objetivo, que é ir se tornando uma pessoa cada vez melhor. E compartilhando isso, né? De alguma maneira eu somar na vida dos outros, cara. Eu não posso ser subtração na vida dos outros. É essa a fórmula da felicidade. Agora, as pessoas vinculam felicidade a isso, entendeu? É que nem se você fosse deixar levar o seu ano inteiro pelo mapa das datas comemorativas, você está lascado. Você já está no Matrix, você não sabe. Que assim, final do ano, ok. Aí agora vem o quê? Carnaval. Aí todo mundo já... Aí depois do carnaval, acabou o carnaval já. Calendário Coelhinho social. da Páscoa. Vamos, coelhinho da Páscoa. Acabou festa junina. Aí depois festa julina. Dia das Mães, em maio. Aí depois dia dos Pais. Aí vem feriado de 7 de setembro. Aí vem... Dia das Crianças. Que loucura é essa? Você está sendo 100% manipulado. A tua vida está na mão de pessoas que estão nem aí para você. E você acha que está indo na trajetória de ser feliz. Não, você está indo na trajetória de ser uma pessoa programada para dar lucro. Bom, O próprio... Eu estava escutando um rapaz falar no bar onde eu estava. Muito engraçado. Ele falando assim, cara, eu gastei, comprei, passou dia 24, 25, 26, eu olhei meus boletos, eu falei, cara, o que eu fiz da minha vida? Quer dizer... Ele ficou ali justamente sem entender o sentido e o propósito daquilo. Ele viveu o consumismo do negócio. Mas será que ele passou uma noite com a família, com a tia, com a avó, com o irmão? E não é nem isso, porque assim, a gente pode escolher também quem é a família da gente. Exatamente. Não tem que receber 200 pessoas, aquelas coisas malucas. Não, mas dá sentido para aquele momento. Não, o sentido é estar com quem você gosta. Não é o consumismo, né? Não é a compra. É nesse sentido que ele estava ali até falando. Então, quando eu falei assim, você teve um momento toque. Porque você... Olha a ansiedade. Você está sempre vendo uma coisa, isso aqui tá legal, mas então isso aqui me conduz ao segundo passo. Ao terceiro passo. Então você não curte isso aqui. Eu acho que eu tô numa fase... E, cara, é estranho, porque ela é relativamente confortável. Tá? Sim, a zona de conforto. Mas a minha zona de conforto é meio esquisita. Porque, assim, eu diria mais que eu preciso... Talvez eu não sei se eu preciso, tá? É a sua impressão. Talvez eu seja fanático quanto a isso. Eu sou meio obcecado com o trabalho, com o que eu acho que dá pra fazer com as ferramentas que eu tenho. E qual é a próxima coisa? E sempre tem uma próxima coisa. Mas você isso é legal, mas legal. Você tem que curtir cada coisa. Você tem prazer nisso? Eu tenho prazer nisso. Talvez eu seja feliz e não sei. Olha aí. Exatamente. Só falta você curtir mais o processo. É que pra mim, se eu não tiver triste, eu tô ganhando. Assim, se eu não tô triste, demorou. E quando você tá trabalhando, você tá feliz. Você tá ganhando. Eu tô pelo menos ocupado e não tô pensando nas paradas ruins, entendeu? Então... Entendi, mas aí você tem que ver o seguinte... Eu preciso do médico, tá bom. Não, o que eu tô falando é que você preenche bem o seu tempo com coisas produtivas. Não tem dúvida. Gosta. Você podia preencher com coisa idiota. Você preenche bem. Mas às vezes eu preencho com idiota também. Também? Joguinho. Normal. Bem, mas não esquece de curtir cada momento. Não fica queimando etapa. Você vai para lá. O teu cérebro, ele é um desbravador, pelo que eu já vi. Ele instintivamente ele busca a próxima etapa. Mas você não precisa ficar pensando nela, ela virá.
Ela vai vir se eu tomar as atitudes necessárias para ela Mas se vir. você tomar as E acho que é atitudes isso que me deixa necessárias. obcecado. Tá, mas se você tomar as atitudes. Não impede de tomar, mas curte o processo de estar tomando cada uma delas. Eu curto. Isso é um ok. bagulho que eu gosto, assim. Então, Eu ok. fico pensando assim, ontem eu tava assim, cara, ainda bem que eu vou voltar. Eu tava até falando com a minha mulher. Cara, graças a Deus, cara, que eu vou voltar, porque, pô, tem várias paradas que eu quero, pô, pôr em prática e conversar com as pessoas e conversar com a minha galera e vamos ver o que dá pra fazer aqui. E, pô, vamos ter uns projetos maneiros pra gente pôr em prática e fazer acontecer e tal. E, pô, enquanto eu tô de férias... Sim. Nada disso acontece. E aí eu não gosto de férias. Por isso eu costumo dizer que eu não gosto de férias. Porque cara, você acaba não conseguindo botar em prática. Eu Porque não quando você tá com exato, sua galera, você tá sempre conversando, você tá sempre trazendo a ideia e dialogando com todo mundo. Assim, as pessoas que vão me ajudar a atingir os objetivos estão de férias. Exatamente. Então não dá pra eu ficar enchendo o saco dos caras o tempo inteiro, entendeu? Aí eu fico, porra, cara, essa merda tem que acabar, cara. Mas sabe o que é interessante? Por exemplo, eu tenho uma cabeça inquieta assim também. Mas eu vou anotando tudo. Eu sinto falta de anotar. Eu tava falando com minha mulher também, eu preciso de um caderninho. Não, e use. Porque assim, quando você vai mapeando, botando ali os pensamentos que vieram, tem uma coisa interessante que você materializa uma ideia. Porque uma ideia é muito abstrato. Então ela pode se perder, porque outra virá rapidamente. Então você materializa. É tão interessante que se você bota ali e lê depois, ela já evoluiu um pouco mais. Ela mesmo, o teu cérebro vai abrindo caminhos. E se você deixar 15 dias e for conversar com o pessoal 15 dias, você já vai ter outra ideia daquilo tudo. E você já vai ouvir o que cada um vai dizer com uma sensação tipo assim, isso aqui.